Oi, Ana. Beleza, se conta. Oi, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo bem, te vendo bem. Obrigado por estar aqui com a gente. Tem muita gente nos assistindo. Eu ia encerrar essa transmissão, mas foi melhor a gente continuar dentro dela. É um programa que a gente faz todo dia, né? Que é o Léo ao Quadrado, e agora o Léo saiu e a gente continua. Ana foi ministra da Cultura, né, do governo da presidente Dilma Rousseff. Eu não sei se eu estou enganado, Ana, mas essa questão dos museus, eles ficam na estrutura do Ministério da Cultura, no Ministério da Educação? Como é que funciona? Oi, Leonardo, primeiro. Obrigado. Olá, todo o pessoal que está assistindo, prazer estar aqui conversando com vocês. Um dia triste, né, com esse desastre, essa tragédia ontem, e que estamos vivendo agora. Agora, seguinte, os museus, existe dentro da estrutura do Ministério da Cultura o IBRAM, que é Instituto Nacional dos Museus. Ele tem um trabalho, ele tem os museus que ele gerencia dentro do Ministério, mas também tem o Sistema Nacional de Museus, que ele também tem uma relação, trabalha, repassa, faz o acompanhamento museal dos outros museus que particulares, quer dizer, privados ou públicos de outras áreas. E trabalha também com acervos, no geral, às vezes acervos como enfim, no caso esse do Museu Nacional, mas tem acervos por escritos, tem acervos como da Cinemateca, tem acervos do Arquivo Nacional, tem tudo que... Quer dizer, o Arquivo Nacional pertence ao Ministério da Justiça, e, no caso, o museu, ele está ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro e, então, ao MEC. Agora, a relação era direta, nós trabalhávamos também com esse acompanhamento do trabalho, que não é bem a especialidade do MEC, são os museus em si. Bom, inclusive, quando eu estava lá no Ministério, a gente já estava com um programa que era de gestão pública de museus, de arquivos, para todos esses arquivos nacionais que são importantíssimos, cada um na sua área, né? E museus e arquivos e tal, para ter um trabalho de manutenção, de recuperação, de preservação, de restauração. Então, isso era muito importante. E também a outra relação que tinha é que o Museu Nacional é tombado pelo IPHAN, né, como patrimônio histórico. Enfim, um museu, um dos mais importantes do mundo na área científica, né, mas também tinha também uma abordagem histórica, porque foi o prédio, foi a residência da família imperial, enfim, lá foi assinada a primeira Constituição da República, enfim, tem vários fatos, e o acervo, bom... Ou seja, é uma perda gigantesca para a ciência, para o patrimônio, para a história. Quais são as informações mais recentes? Estamos aqui com a Ana de Holanda, né, que foi ministra da Cultura. Ana, é possível reconstruir ou recuperar parte desse acervo lá? O que você tem de informações para a gente? Olha, eu ainda não sei, não soube o que. Eu vi, assim, noticiado que alguma coisa eles levaram de lá, mas exatamente o que foi, não sei. Existe aquele meteorito que estava lá, isso foi preservado porque não pegou fogo, evidente. Agora, de resto, parece que foi um desastre absoluto, e não tem muita gente que falou para mim, não, vamos comprar, o Brasil tem que comprar acervos. Agora, não tem como comprar, porque são esses acervos, quer dizer, tem algumas coisas, enfim, algumas peças que foram compradas ainda por Dom Pedro, no Egito, enfim, são coisas que não estão à venda, você não tem aí à venda, você vai formando aos poucos. Agora, também o trabalho que foi feito nesses anos todos de científico, de busca, de pesquisa e tudo, lá se guardava. No Brasil, era o local, a maior instituição científica de guarda de acervos, era lá. Então, nesse sentido, no sentido científico, arqueológico,
A perda é irreparável. Às vezes dá para digitalizar documentos, isso sim, mas lá não são peças, lá são peças únicas, né? Claro. Então, é complicado, né? Ana, você responsabiliza alguém pelo que aconteceu no Rio de Janeiro? Porque as pessoas falam, muita gente tem falado do tal congelamento de gastos e dessa asfixia financeira, né? Dessa área cultural, dos museus. Como é que você vê a responsabilidade? Olha, a responsabilidade é muito grande. Se a gente for pensar, vou voltar um pouco para trás. O orçamento que a área museal tinha em 2001 era de 20 milhões para museus em geral. Em 2011, tinha saltado para 216 milhões. Quer dizer, o salto que se deu nos governos do Lula e o início da Dilma. Depois eu já não tenho. Depois, o que aconteceu? Houve que estão divulgando muito que houve uma queda já em 2015, que era o governo da Dilma. Mas isso aconteceu por quê? O orçamento foi aquela dificuldade que a gente lembra, a aprovação do orçamento com Eduardo Cunha comandando aquela guerra para a aprovação de pautas bombas, então não aprovava o orçamento. Então, teve uma queda em 2015, estava alto, teve uma queda em 2015, e depois subiu e foi baixando. Esse ano, agora não sei, mas era ridículo. Eu tenho um gráfico, posso te mandar depois, mas agora não dá, do orçamento que foi esse ano. É uma coisa ridícula. A gente publicou, né? A gente publicou, foram 54 milhões de janeiro a abril, muito menos do que nos anos anteriores. Não, e o necessário era o que foi pedido, que era o mínimo necessário para manutenção. Quer dizer, não é reforma, não é manutenção, né, do museu aberto, era 550 e tantos, e que ficou em 54. Quer dizer, isso é um absurdo. E, por outro lado, eu estou, assim, estranhando as respostas que eu estou ouvindo. Por exemplo, o atual ministro, Sérgio Saleitão, ele deu uma explicação de que conseguiu no BNDES 21 milhões e 700, mas que agora, em outubro, seria liberado 3 milhões para o museu. Bom, em primeiro lugar, o que me estranha é o seguinte, isso pela Lei Rouanet, o museu é obrigação do Estado. A manutenção do museu não é. Lei Rouanet é para outras coisas eventuais. O Estado tem que reformar, recuperar a manutenção, a restauração, todo esse serviço da manutenção da casa, com ar-condicionado, com tudo, é uma obrigação do Estado. São gastos permanentes para se ter um museu desse porte. É um dos maiores do mundo, com um acervo de 20 milhões, vocês sabem, de peças. Então, essa desculpa da Lei Rouanet de queria aprovar 3 milhões não ia resolver nada. Foi um abandono que aconteceu nesse período, e a gente viu agora, quer dizer, 54 milhões para manutenção de um museu. E lembrando, Ana, que esse governo, o primeiro ato foi fechar o Ministério da Cultura, né? E depois reabriu graças a muita pressão. Né? Pois é, fechou o Ministério da Cultura. A cultura, a memória, eu tenho a impressão até que memória não é uma coisa que agrada essa gente. A gente gostaria de apagar muita coisa, mas especificamente a preservação da memória de arquivos para pesquisa, enfim, educação e cultura não é prioridade desse governo. Você sabe, a gente está vendo isso, esse governo não teve nenhuma preocupação, quer dizer, o PEC dos gastos, o 20, claro que afeta, é impossível não ter afetado os museus, por exemplo, e não ter afetado, claro, a UFRJ, que repassaria, então estão todos naquele mínimo para manutenção. Agora, é uma irresponsabilidade que eu acho que nenhum país permitiria isso. O Brasil não permitia isso. É aquilo que eu te falei. Passou de
de 20 milhões para 200 e tantos milhões em 10 anos. Quer dizer, os governos Dilma, Lula e assim da Dilma. Agora, Ana, você falou, nenhum país permitiria isso. Como é que um incêndio dessas proporções, num edifício histórico, na sua opinião, repercute fora do Brasil? Como é que fica a imagem do Brasil fora depois disso? É horrorosa, né? Já não está bem, mas agora foi uma perda do patrimônio mundial, quer dizer, tem peças, tem múmias, tem dinossauros, tem tudo isso que veio do mundo inteiro, foi recolhido, comprado em 200 anos, foi se formando esse acervo. Então, esse acervo não pertencia só a gente, né? Agora, quer dizer, já estava, o abandono nos últimos meses, tinha cupim, tinha salas fechadas, aquele tal dinossauro não estava mais aberto para visitação, eles vão fechando as portas, né? E, de repente, o incêndio é criminoso no sentido que o abandono proporcionou isso. Não vou dizer que alguém pôs fogo. Eu vou agradecer aqui a Gladys, que está participando do Superchat, quando faz um comentário pago para estimular o canal. Então, está dizendo que há uma grande diferença entre o projeto de governo do PT e de outros governos. Eu queria te perguntar, para a gente ir fechando, né? Se você acha que isso aí pode ser um ponto de virada no Brasil, de conscientização. A polícia no Rio de Janeiro botou bomba de gás, jato d'água contra as pessoas que estavam lá protestando. Parece que agora está tendo um ato na Cinelândia também. Vocês vão tomar consciência do estrago causado pelo golpe no Brasil? O estrago na área cultural foi total. É aquela coisa que eu falei, quer dizer, o PEC dos gastos atingiu educação, saúde, mas cultura, que é um braço quase da educação. Eu acho que isso tem que pesar. Eu acho que na área cultural existe uma revolta total contra Temer e todos os golpistas, quer dizer, ele faz parte de um conjunto, né? E que está aí, período de eleições. Então, ela tem razão. Isso eu acho que pode muito provocar, e espero que provoque uma conscientização de nós, cidadãos. Esse é um patrimônio nosso. Então, esse abandono, o governo tem verba para isso, não podia desviar tanta verba para atender outros interesses e abandonar um patrimônio de 200 anos. Ana, eu queria te agradecer demais por entrar aqui com a gente. Depois eu vou editar só separadamente essa sua entrevista, te mando o link, mas vamos fechar, muito importante a sua contribuição nesse momento, nesse dia tão triste, né, para o Brasil. Foi um prazer falar com você, o dia que você conta sempre comigo, porque a gente tem que ficar antenado, e nessas questões culturais eu estou sempre acompanhando, não tem como já, antes do Ministério da Cultura, sempre fui ligada à área de cultura, em várias gestões, prefeituras, e já fui secretária, já fui várias coisas. Agora, quando você toma a consciência do patrimônio brasileiro, tem coisas que podem até você cortar um pouco o orçamento num ano, outro, né, diminuir um pouco, que depois retoma. Tem outras atividades culturais, vamos dizer, mas memória, não. Queimou, destruiu um prédio, queimou o acervo, não tem como. Não é nada digitalizado. Ele está lá, ou então, se não tiver, nunca mais vai se fazer, não tem como se construir de novo. Olha, pode até ter a ruína do prédio, mas o que foi acumulado, esse trabalho de tantos anos de pesquisa, de tudo isso não tem palavras para dizer o que foi isso. Obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E agora vamos ter o programa Vozes da Resistência aqui na TV 247. Grande abraço a vocês. Obrigado. Tchau, até. Valeu.